Senhoras e senhores, continuando o nosso curso, hoje nós vamos finalmente conhecer o nosso ambiente, né? Temos aqui pastas como qualquer outro sistema, né? Os diretórios. O que eu costumo fazer? Opção assim, digamos, uma escolha pessoal. Eu tiro algumas pastas como essa, né? Pastas que são para uso doméstico, esse tipo de coisa, né? São essas pastas aqui. Eu costumo remover elas porque quanto mais cheio fica o nosso Linux, mais atrapalha o nosso ponto de pesquisa. Como funciona pastas ocultas aqui? Se a gente segura Ctrl e aperta H, a gente pode ver que tem uma série de pastas aqui. Grande parte delas a gente pode notar que tem um ponto antes. Tudo que tem um ponto antes é declarado como arquivo oculto. Ctrl H, ele volta a ser oculto. Eu consigo checar isso no terminal de maneira muito simples. Com o comando L eu posso listar, ls eu posso listar sem essa barra, ls-l eu posso ver assim as permissões, leitura, escrita e alterações. ls-la a mesma coisa, porém vendo os arquivos ocultos, né? Muita coisa aqui. Tudo que a gente salva, tudo que a gente escreve fica salvo com a setinha para cima. Até de ontem, de outros dias, né? Vai ficando tudo salvo. Tudo que foi digitado também fica preenchendo aqui o campo. Aí o que eu posso fazer? Eu não gosto disso. Tem muita gente que não gosta, como é o meu exemplo, e desabilita isso, né? Mas como a gente está fazendo uma aula de introdução, conhecimento, a gente vai deixar esse preenchimento automático. Quando eu quiser me locomover para qualquer diretório, por exemplo, aqui eu estou no home, né? A gente pode ver aqui por esse tracinho aqui. Se eu der um ls, eu posso ver que tem a pasta desktop. Então se der um cd desktop, apertar o tab para completar, a gente pode ver que já ficou em alto relevo, né? Apertando enter, ele muda. Se eu fizer cd dois pontos, ele dá um passo para trás, ou seja, para a pasta home. Se eu fizer cd dois pontos barra dois pontos, ele dá dois passos para trás, já saiu do meu usuário. Como só existe esse usuário, se eu apertar tab, ele digita automaticamente. Se eu fizer isso onde tem várias pastas, acontece isso aqui. Eu posso checar qual é o meu diretório, caso eu esteja, por exemplo, em uma outra aplicação que não seja tão legível assim, com o comando pwd. Para informar qual é o meu usuário, who am I? E aí aparece. Se for o root, vai sendo root? Não, é a minha senha. Se eu fizer um who am I aqui, agora sou o root. Observemos que eu posso criar arquivos de qualquer formato com o comando touch. Arquivo.txt, arquivo. Se eu colocar um seguido do outro, ele vai selecionando, vai criando tudo. PDF, arquivo. Deixa eu ver um zip, né? Observa que o zip ali, ele não virou um formato
com o ícone do zip, né? Na verdade, nenhum deles ficou. Olha só, por exemplo, para remover rm arquivo .pdf, arquivo.txt, arquivo.zip. A gente pode ter notado que ele tinha ficado vermelho, né? Ó, que é de fato a textura do arquivo zip. Para a gente remover uma pasta não é do mesmo jeito. A gente vai usar rm-rf para mostrar que é uma referência de pasta, um diretório. Diferentemente do Python, que a gente pode printar na tela com o comando print, por mais que exista esse comando aqui, a gente usa aqui o echo, né? Echo, olá mundo. Esqueci de quê? Ué? Acho que tinha caracteres especiais, né? Deixa eu tentar agora. Não. Estranho. Mas aí, exatamente assim que funciona. Eu posso criar arquivos de várias formas. Eu posso muito bem criar assim, echo, este é um texto comum. E aí eu uso esse sinal aqui para que ele salve no arquivo.txt, né? Com o comando cat eu posso ler o que tem escrito naquele arquivo. Eu posso fazer desse mesmo modo, porém eu posso substituir essa setinha pelo pipe aqui e colocar o comando t aqui à frente, né? Ele vai, esse comando aqui ele significa salvar e mostrar, né? Olha só, já mostra e salva automaticamente. Se eu colocar aqui, por exemplo, arquivo 2, ele cria e salva automaticamente. E sim, eu posso, como já fiz aqui, né? Eu posso remover vários ao mesmo tempo. E, por exemplo, vamos criar uma pasta. Pasta a gente usa o comando mkdir. E eu quero que essa pasta se chame teste. cd teste. Aqui a gente vai criar um arquivo de texto com o nano, né, um interpretador de texto via terminal. Arquivo.txt. Olha só. Este arquivo foi criado com o nano. Ctrl X, Y para salvar e Enter. Lá está o arquivo ali. Próximo arquivo, a gente vai usar o pico. Arquivo 2.txt. Nota-se que é o mesmo programa, é exatamente a mesma coisa. A gente pode ver até o nome aqui, nano. É o mesmo programa. Este arquivo foi criado com o pico. Programas semelhantes também é o vi e o vim, são exatamente a mesma coisa, tá? Arquivo 3.txt. O vim, ele é muito mais completo, mais rápido e mais inteligente, porém é um pouquinho mais complicado de usar. Para a gente poder escrever, aqui ele não permite, né? Permitiu porque eu pressionei uma tecla para autorizar a minha escrita. No caso a tecla A, insert, tecla O, né? A tecla O é um insert junto com a quebra de linha, né? Com a tecla A, este arquivo foi criado com o vim. O que acontece? Se eu apertar o ESC, o nome insert desaparece. Então eu já posso mexer aqui. Espaço não funciona. Apagar não funciona. Com o ESC pressionado, que o nome ali embaixo sumiu, eu aperto dois pontos, X ou WQ. Arquivo salvo.
E aí eu posso tanto ler eles com cat, como também posso alterar eles com vim. Pode ser qualquer um deles, não tem problema. E aí está. Eu posso ter quantos arquivos eu quiser. Eu não preciso deletar um por um, passar o nome de um por um. Quando a gente usa esse sinal aqui, sinal representa todos os arquivos presentes. Ok? Então, se eu fizer um RM e passar ele vai perguntar se eu realmente quero excluir tudo. Y, arquivo excluído, né? Ambos. Agora eu quero apagar a pasta teste. RM-RF teste. A gente pega o costume de escrever apertando o Tab, né? Para completar a palavra. Eu posso facilmente verificar qual é o meu IP com o ifconfig, né? Comando muito interessante, tá aqui o IP. Posso ver informações com rename-a. Tem aqui a versão do Kali, né? A 2024.1. GNU Linux. Posso ver mais informações com Nelfet. Observe que ele não mudou de cor, né? Aqui ele pergunta se eu quero instalar. Apertar aqui sim. Concordar com a instalação. Lembrando, tudo e todos os programas que a gente for instalar ou remover, eles precisam da autorização do root, todos eles. Ou a gente faz diretamente com o usuário root, ou passa a permissão antes, né? Agora a gente pode notar que ele já mudou a cor. Memória usada no momento, meu CPU, seu terminal. Para saber qual terminal a gente usa echo com cifrão e 0. Geralmente o Kali vem agora com o ZSH, né? Terminal muito interessante. Se eu mudar para o Bash, também não vai mudar nada, né? Agora eu estou com Bash. Exit. Voltei para o ZSH. A importância é que tem muita coisa que pode acabar influenciando. Não pegar no Bash, influenciar no ZSH, ou não funcionar aí no ZSH, acabar funcionando no Bash. Mas isso é uma coisa muito rara, muito rara, né? Mas a gente não pode descartar. Vamos fazer um exemplo de instalação de qualquer um programa. Vamos, por exemplo, instalar aqui. Eu não tenho aqui, por exemplo, o Notepad. Eu tenho o Mousepad, é o nome desse editor de texto. Sudo apt install notepad que é o Notepad++, traço Y para ele aceitar a instalação automaticamente. Aí, 40.3 megas, tamanho do pacote, extraindo o produto. Ok. Posso executar por aqui? Posso ir aqui. Notepad já está instalado, né? Não vai ser sempre que isso vai funcionar, né? Não é sempre assim. Não quero mais ele. Aqui não tem esse negócio da gente... vou clicar aqui, desinstalar. Não, isso aí não existe, né? Sudo apt remove notepad -y. Ok? Não existe mais. Isso é o básico do mais básico do Linux, né? Ambos
Linux pode ser qualquer um, Ubuntu, Debian, Fedora, Black Art, pode ser o que for. Todos eles têm terminal e todos eles funcionam com esse padrão. Nem todos têm o mesmo espelho do Kali Linux, no caso, para a gente poder instalar essas ferramentas, né? Nem todos eles são sistema de segurança ofensiva. O Ubuntu, por exemplo, se a gente chegar lá e executar um nmap, já ficou azul aqui, né? O nmap lá não existe, não tem instalado. É preciso fazer a instalação manual de todos eles. Muitas distribuições que são para segurança ofensiva ainda são nesse modo, né? Como é o caso do Fedora OS. Ele vem sem absolutamente nada, a gente instala todos os pacotes e ele vem vazio. Inclusive tem o pacote da Snap também, Snapd, que é preciso instalar nele. O Kali não precisa, porque todos os pacotes que são necessários pela Snap já tem instalados aqui. Por exemplo, a ScaleMap, eu já mudo de cor. Então, por agora, a gente já apresentou um pouco aqui das funções do Linux. E a partir das próximas aulas, a gente já vai começar a explorar diretamente vulnerabilidades. A gente vai começar aos poucos, vamos ver vários tipos, vários modelos, como funciona, onde aplica, até vulnerabilidades aí de mais alto nível, por assim se dizer. Beleza? Então, até a próxima.